Prepare-se para o Enem, pois seu sonho tem que continuar. Se você consegue sonhar, você consegue realizar. Faça a coisa certa. Faça Grupo FAEF. FAIP-FAEF. Olá, sou o professor Doreto e estarei trabalhando com vocês a disciplina de Física por meio de 6 questões comentadas de edições passadas do Enem. Pessoal, nós vamos agora focar no estudo sobre Física que mais cai no Enem. Dentre os temas mais recorrentes, nós temos a área de Mecânica fortemente cobrada no Enem. Comecemos então pela questão 1, mas antes vou dar uma revisão sobre o conteúdo para vocês. Bom, quando o enunciado de um exercício do Enem disser despreze os atritos, despreze as forças de atrito, o que tem que vir à sua cabeça? Espera aí, não haverá dissipação da energia mecânica. Logo, esse sistema é chamado de sistema mecanicamente conservativo. O que tem que vir à sua mente depois? Como que eu resolvo problemas que envolvem sistemas mecanicamente conservativos? A resposta está aqui. Como a energia mecânica é conservada, eu posso dizer que a energia mecânica inicial no meu problema tem que ser a energia mecânica final no meu problema. Mas, Doreto, como que eu calculo essas coisas? Depende do problema. A energia mecânica pode aparecer de 3 formas para você no Enem. Como? Energia cinética, referente a movimento. A equação de energia cinética é dada por massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Ela pode também aparecer quando houver molas ou elásticos comprimidos ou distendidos. Toda vez que houver essa configuração, é uma energia potencial elástica, dada por kx² sobre 2. Doreto, quem é o K? É a constante elástica da mola do problema, ou seja, é uma propriedade da mola. E o que seria o X? O X nada mais é que a deformação que aquela mola está sofrendo, tá bom? Por fim, ela pode ser uma energia potencial gravitacional. Quando cai assim, Doreto? Quando há diferença de altura no meu problema. E a equação de energia potencial gravitacional é massa, aceleração da gravidade g e altura h que eu estou analisando. Vamos agora fazer a leitura do nosso primeiro exercício de física referente a esse conteúdo. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, atenção nisso, conforme a figura. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada em 4 vezes, o projetista deve... Atenção, aluno! Aqui eu fiz um esboço desse desenho do enunciado. Eu tenho uma mola e aqui eu tenho um cubo encostado nessa mola. Pense comigo, se eu comprimir essa mola, que energia ela armazena? Potencial elástica. Quando eu solto, esse cubo ganha velocidade, ou seja, a energia potencial elástica é convertida em energia cinética. Fazendo-se o cálculo como informei, a energia mecânica inicial deve ser igual à energia mecânica final. Inicialmente, eu tenho energia armazenada na mola, kx² sobre 2. E após, eu tenho uma energia cinética adquirida pelo cubo, mv² sobre 2. Atenção para a minha relação. Tem 2 de um lado, tem 2 do outro. Cortei. Ele não pediu que eu estudasse a velocidade? Isole a velocidade, ou seja, passe a massa dividindo. Velocidade ao quadrado é igual a kx² sobre m. Para terminar, é só extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Extraindo a raiz quadrada de v², eu tenho v. E atenção agora, como o x já está ao quadrado, extraindo a raiz ele sai, fica x, e o resto fica dentro da minha raiz. Está aqui, essa relação que vai servir para eu interpretar as alternativas. Muita atenção comigo. Caso eu não mexa na mola, eu mantenha a mola, o K não muda. Se eu tenho o mesmo cubo, o M não muda.
Então a relação que me interessa é a dependência da velocidade com a deformação da mola. E eu verifico que elas são diretamente proporcionais. Logo, se eu quero quadruplicar, ou seja, aumentar 4 vezes a velocidade, é só eu aumentar a deformação também em 4 vezes. Voltando ao exercício, para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve, alternativa B, manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a deformação. Legal? Atenção, dica extra. Estude, principalmente para a prova de matemática, a relação entre grandezas diretamente proporcionais e também grandezas inversamente proporcionais. E como mais uma dica de mecânica, estude também as famosas leis de Newton, outro tema muito recorrente nas provas do Enem. Legal? Valeu! Olá pessoal, vamos dar continuidade então aos nossos exercícios de física. Então, agora nós vamos estudar sobre 2 movimentos muito recorrentes no Enem. Quais são, Doreto? Movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Nesse exercício, nós teremos que saber montar os gráficos desses movimentos. Como? Calma, que você vai ver. Para você montar um gráfico, você tem que ver o comportamento das funções. Olhe para os meus eixos. Na questão, você terá que montar um gráfico de S por T. O que significa isso para nós físicos? Espaço por tempo. Ah, Doreto, então para montar eu tinha que lembrar a função horária dos espaços. Exatamente. Quando eu falo para você de movimento uniforme, é uma função horária S é igual a S0 mais VT. Verifique que não tem nenhum tempo ao quadrado, só tem tempo elevado a 1. Ou seja, isso é uma função de primeiro grau. Quando eu faço um gráfico sobre essa função, tem que dar uma reta oblíqua. Já no movimento uniformemente variado, vocês assustam um pouco. S é igual a S0 mais V0t mais A t quadrado sobre 2. Doreto, revisão rápida. Quem é quem? S, espaço, S0, espaço inicial, V é uma velocidade em modo, é um valor de velocidade, e o V0 é outro valor de velocidade, nesse caso inicial. A é a aceleração escalar do corpo. Muita atenção. Para traçar o gráfico, eu olho para os eixos. Dica que eu sempre dou para os meus alunos. Caiu gráfico em qualquer disciplina, olhe para os eixos, para você situar sobre qual assunto está falando. Vamos fazer a leitura do exercício agora, dinâmica. Depois eu farei parte por parte. Vamos lá. Exercício 2. Para melhorar a mobilidade urbana, na rede metroviária é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre as estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo do percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante até parar. Qual é o gráfico de posição em função do tempo? Muita atenção. Quando ele fala que a velocidade permaneceu constante, eu falo que é movimento uniforme, é o mu. Quando teve aceleração ou desaceleração, é um move, um movimento uniformemente variado. Então, no começo da questão, no primeiro terço desse movimento, ele diz que ele partiu do repouso e com aceleração constante, ou seja, um move. Se eu traçar um gráfico de uma função de segundo grau, eu tenho uma parábola, um pedaço de uma parábola. Então fica essa curvinha aqui que a gente fala que é um trecho de uma parábola. Já no segundo terço de movimento, ele fala que o trem manteve velocidade constante, então é movimento uniforme. Se é movimento uniforme, é uma função de primeiro grau, é uma reta. Então, no segundo terço, eu tenho uma reta. E, por fim, ele fala que ele desacelera, desacelerou, move. Só que se ele desacelera, essa parábola não fica com a concavidade para cima, ela fica com a concavidade para baixo, até parar, até ele atingir esse patamar aqui horizontal. Tudo bem? Então essa foi a questão número 2, que se refere a movimentos, uniforme e uniformemente variado. Se analisarmos as alternativas, chegamos à alternativa C. Digo mais a vocês, estudem também movimento circular uniforme
equilíbrio de ponto material e corpo extenso e a parte de impulso e colisões mecânicas também. Sendo assim, vocês têm bastantes temas para estudar para o Enem relacionados à mecânica, ok? Então esse foi nosso exercício 2 e as dicas do Doreto. Pessoal, vamos agora para a questão número 3. A questão número 3 aborda um tema sobre elétrica, sempre recorrente no Enem. Vamos fazer a leitura do enunciado, que após a leitura eu vou fazer uma análise do circuito elétrico que o Enem apresentou. Vamos lá, questão número 3. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D, E e rotulou as correntes como IA, IB, IC, ID e E, respectivamente. Então, vamos agora, a partir do meu desenho, analisar esse circuito elétrico. Primeira coisa, eu tenho uma fonte de tensão, representada aqui com a letra V. Eu tenho as 3 lâmpadas idênticas. A primeira coisa que você tem que verificar é, essas lâmpadas estão conectadas em série ou em paralelo? Uma dica do Doreto, sempre que estiver em série, uma precisa da outra para fechar o circuito elétrico. Sempre que estiverem em paralelo, elas funcionam independentemente. Doreto, dá um exemplo do dia a dia. Quando você tem só uma tomada em sua casa e você precisa ligar vários equipamentos, você utiliza um dispositivo, um elemento chamado T, ou em algumas regiões de Benjamin. Ele faz com que cada equipamento funcione independentemente do outro, ou seja, uma conexão em paralelo. Olhe para mim. Isso aqui é a minha fonte. Eu gostaria que vocês verificassem se é série paralelo através desse jeito que eu costumo explicar. Sempre que eu tenho uma fonte, eu tenho um polo representado por um comprimento maior, que significa polo positivo, e o polo representado por esse traço menor é o polo negativo. Pegue seu lápis, saia do polo positivo e vá percorrendo o circuito. Vamos passar pela lâmpada 3? Passei. Vim. Você tem que chegar ao polo negativo. Cheguei. Eu dependi das outras? Não. Vamos ver agora a lâmpada 2? Subi. Passo pela 2. Chegando à bateria novamente, não dependi de nenhuma outra lâmpada também. E por fim, fazendo isso para a lâmpada 1, eu percorro meu circuito elétrico saindo do polo positivo e chego ao negativo também independentemente. Ou seja, afirma você, essa conexão é uma conexão em paralelo. Muita atenção agora. Vamos fazer um raciocínio bem simples. Aqui eu tenho a saída de uma corrente elétrica. Então aqui passo uma corrente elétrica representada por IA pelo Enem. Quando essa corrente elétrica chega a este ponto, que é denominado nó, que é uma junção de fios, ela tem que se dividir. Ou seja, uma parcela dessa corrente segue pela lâmpada 3, que ele chamou de I3, e a outra parcela sobe passando pelo ponto B, correto? Então aqui eu tenho um IB. Aqui eu tenho uma corrente elétrica IB. Muita atenção agora. Quando ela chega novamente a esse nó, ela se divide, passando aqui uma corrente que eu vou chamar I2, eu que estou chamando, e uma corrente que vai passar pela outra lâmpada chamada I1. Agora eu quero muita atenção de vocês. Quando eu atinjo esse ponto E, eu já estou retornando à minha fonte, ou seja, todas essas correntes já se somaram novamente. Óbvio, a corrente que sai da fonte é a corrente que entra. Ou seja, essa corrente que passa aqui, que ele chamou de IE, eu já lhe afirmo, ela tem que ser igual a IA, uma vez que a corrente, de novo, que sai, é a que volta, é a que chega. Então, IA, primeira conclusão minha, IA é igual a IE. Agora façamos a seguinte análise. São 3 lâmpadas idênticas, ligadas numa mesma fonte. Todas essas correntes são iguais. O I1 é igual ao I2, que é igual ao I3. E olhe, o I1 é a corrente que passa pelo ponto C. Então aqui eu posso anotar IC. Aqui eu tenho uma IC. Aqui eu tenho o ID que ele chamou.
como são lâmpadas iguais ligadas na mesma fonte, são percorridas por mesma corrente elétrica. Moral da história: a intensidade da corrente elétrica que passa pelo ponto C é igual à intensidade da corrente elétrica que passa pelo ponto D. Quando analisamos as alternativas, verificamos que a alternativa correta é a alternativa A. E A igual a IE e C igual a ID, como eu expliquei aqui para vocês. Atenção! Elétrica é um tema muito recorrente no Enem. DDD, dica do Doreto, anote aí. Estude, além de circuitos elétricos, leis de Ohm. Estude também potência e energia elétrica. E, por fim, força magnética, que vai para a área do eletromagnetismo. Tá bom? Beleza? Então finalizamos assim a parte de elétrica. Pessoal, agora nós vamos para uma questão de ondulatória, uma questão muito interessante, e esse é um tema também muito recorrente nas provas do Enem. Façamos a leitura do enunciado. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia de modo que provoque uma trepidação e ruído da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre esses sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante, atenção, igual a 108 km por hora, sobre um sonorizador cujas faixas estão separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de... Muita atenção! Essa questão do Enem cobra a principal equação da área de ondulatória, que é chamada de equação fundamental da ondulatória, o famoso V igual a lambda F. Vamos agora analisar os dados que ele me deu para determinar a tal frequência pedida. Eu fiz no quadro um desenho para exemplificar a formação dessa onda para você. Revisão rápida. Os pontos mais altos atingidos aqui têm nomes. Eles são chamados de cristas. E os pontos mais baixos aqui também têm nome. São chamados de vales. Então aqui eu tenho a formação da onda, a trepidação, tá bom? Qual era a velocidade que o carro estava? 108 km por hora. E ele informou que a distância entre os obstáculos que ele colocou é de 8 centímetros. Verifique, como eu tenho a passagem pelos obstáculos, eu tenho formação de cristas. Então, essa distância entre os obstáculos é exatamente o que chamamos de comprimento de onda, que nada mais é que a distância entre duas cristas consecutivas. O símbolo é a letra grega lambda. Então, lambda vale 8 centímetros. Como que eu vou resolver isso, Doreto? Para encontrar a frequência, V é igual a lambda F, equação fundamental da ondulatória. Tenho que saber. Só que temos um problema, as unidades de medida. Se você analisar nas alternativas, você verá que a resposta está em Hertz, que é a unidade de frequência no sistema internacional. Passemos então tudo para o sistema internacional. Quilômetros por hora, eu tenho que passar para metros por segundo. Divido por 3,6 e chego a 30 metros por segundo. Já o comprimento de onda que está em centímetro, é só dividir por 100, correr a vírgula 2 casas para a esquerda, 0,08 metros. Pronto! Agora sim, eu tenho a velocidade no sistema internacional e o comprimento de onda também. Joguemos na equação. V é igual a lambda F. Velocidade, 30. Lambda, 0,08. E acho a frequência. Como, Doreto? Só passar o 0,08 dividindo. Moral da história: a frequência dá 30 sobre 0,08. Fazendo essa continha, eu chego ao valor de 375. Lembre-se, unidade de medida de frequência no sistema internacional, Hertz, símbolo Hz, tá bom? Com isso, voltando ao exercício, concluímos que a alternativa correta é a alternativa C. Alternativa C. Atenção!
Sobre ondulatória tem DDD também. Quais são as dicas do Doreto de ondulatória? Estude fenômenos ondulatórios, tá? Estude também interferência ondulatória e, por fim, qualidades fisiológicas do som, que é você saber a diferença entre altura, timbre, né, intensidade ondulatória. Ok? Finalizamos assim ondulatória. Olá pessoal, chegamos a um tema que vocês adoram, porque tem muitos desenhos, a área de ótica da física. Então agora nós vamos resolver um exercício muito completo que serve para fazermos algumas revisões muito interessantes para a prova do Enem. Façamos a leitura do enunciado. A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz. Grave isso. O índice de refração é crescente com a frequência da luz. Um feixe luminoso, composto por luzes vermelha, azul e verde, incide na face A, emerge na face B e após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos. Continue olhando para a imagem, para o exercício. Verifique que, primeiramente, ele deu uma escala de comprimento de onda. Das cores visíveis que ele forneceu aqui para mim, o menor comprimento de onda é o violeta e o maior comprimento de onda é o vermelho. Ou seja, isso é uma sequência crescente de comprimento de onda. Só que muitas pessoas erraram. Por quê? Porque no enunciado ele relaciona com a frequência. Ele fala que o índice de refração é crescente com a frequência. Vejamos aqui no meu quadro agora. Atenção! Essa é a sequência das cores do arco-íris. Violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. Aqui eu tenho a sequência crescente de comprimento de onda. Só que você se lembra na outra questão que eu resolvi, na questão de número 4, que eu falei que V era lambda F. Ou seja, se o comprimento de onda cresce, a frequência decresce. Então a frequência é crescente aqui de baixo para cima. Então frequência crescente. Atenção agora, atenção agora. A menor frequência visível que eu enxergo é a do vermelho. E a maior frequência visível que eu enxergo, óbvio, é o violeta. Por isso que existe o infravermelho, que eu não enxergo, e o ultravioleta. É num estudo de frequências. Então eu achei a relação da frequência pela primeira imagem do exercício. Só que ele disse novamente no enunciado, o índice de refração é crescente com a frequência. Analise comigo. A frequência do vermelho é menor que a frequência do verde, que é menor que a frequência do azul, que são os constituintes desse feixe de luz. Óbvio, então eu tenho a relação dos índices de refração. O índice de refração para o vermelho é menor que o índice de refração para o verde, que é menor que o índice de refração para o azul. Atenção agora, o índice de refração está relacionado com a velocidade da cor dentro desse prisma. Então, eu tenho cores com velocidades diferentes. Logo, pela teoria da refração da luz, elas sofrem desvios diferentes. Verifique que aqui eu já fiz o desenho das cores. Mas, Doreto, você desenhou um feixe chegando e depois dividiu as cores. Por quê? Porque quando eu tenho a passagem de um meio para o outro, tem a dispersão da luz. Então eu tenho a divisão nas cores, que ele disse que são 3 nesse caso. Comumente, nos enunciados, aparece a luz branca. Então ela se divide em todas as cores do arco-íris. Esse fenômeno é chamado de dispersão da luz branca. Então aqui eu tenho a divisão. Atenção, atenção! Quem tem o maior índice de refração desvia mais. Óbvio, quem tem o menor desvia menos. Se eu analisar esse feixe incidente, quem desviou menos, óbvio, o vermelho, pois tem menor índice de refração. E quem desviou mais, o azul. E na saída é a mesma coisa, desvia mais o azul. Eu tenho refração na entrada e tenho refração na saída. Então tem um estudo de refração aqui muito lindo nessa questão, compensa você dar uma estudada também sobre isso. E depois essas luzes, elas encontram um espelho, onde sofrem reflexão e são projetadas num filme. Muita atenção! Pelas leis da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então quando eu incido aqui, atenção agora,
o raio azul, eu tenho que o ângulo que ele incidiu é igual ao ângulo que ele refletiu, projetei lá em cima. Faço a mesma coisa para o verde e faço a mesma coisa para o vermelho. Com isso eu consigo saber qual ficou a sequência de cores. Por fim, na questão do Enem, ele pediu para você fazer a leitura de baixo para cima. De baixo para cima, qual ficou então a sequência de cores? Vermelho, verde e azul. Então, nós chegamos, voltando ao exercício, à alternativa A. Vermelha, verde e azul. Dica do Doreto agora. Estudem refração da luz, reflexão da luz e o comportamento da luz, que pode ser ondulatório ou pode ser corpuscular. Eu posso ter esses dois estudos cobrados no Enem. Tá bom? Fica então aí essa dica sobre ótica, que eu tenho refração, depois reflexão, e esses outros temas para você dar uma aprofundada. Beleza? Pessoal, agora nós vamos para a nossa última questão de física, uma questão referente à área de térmica. Façamos então a leitura do enunciado. Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação dos impactos ambientais procuraram saber se o projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio cuja temperatura média da água é de 25 graus Celsius e usará sua água somente para refrigeração. O projeto pretende que a usina opere, atenção, com 1 megawatt de potência elétrica e, em razão de restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento. Isso é o ponto-chave da questão, o dobro de sua potência, na forma de calor. Para atender a resolução de número 430, de 13 de maio de 2011, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, com uma ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram que a água só poderá ser devolvida ao rio com um aumento de temperatura de no máximo 3 graus Celsius em relação à temperatura da água do rio captada pelo sistema de arrefecimento. Considere o calor específico da água igual a 4 kJ por quilograma grau Celsius. Para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água em quilogramas por segundo para a refrigeração da usina deve ser no máximo de, mais próximo de, atenção. Esse exercício gerou muita dúvida nos alunos. Por que, Doreto? Porque ele pediu uma relação de massa no tempo, ou seja, quilograma por segundo. Isso gerou muita dúvida, uma vez que vocês não trabalham muito com vazão máxima. Corta isso, tá? Isso gerou muita dúvida porque vocês não trabalham com vazão mássica na física. Então agora eu vou resolver esse problema para vocês. Primeiro, anotemos os valores. A potência que será utilizada como o calor que vai aquecer essa água é de 2 vezes a potência elétrica. Ou seja, 2 vezes 1 megawatt. E 1 megawatt é 10 elevado a sexta watt. Então a potência que me interessa é de 2,10 a sexta watt. O aluno que não lembrou do mega e que não colocou esse fator 2 perdeu a questão. O Czinho, que é o calor específico da água, tem também uma mudança a ser feita. Está em quilojoule. E quilo significa 1000. 4,10 a terceira joules por quilograma grau Celsius. A temperatura, ok. Eu tinha que lembrar a equação da potência térmica. Potência térmica é quantidade de calor em módulo, mas aqui não vai ter problema, eu não preciso pôr, dividido pelo intervalo de tempo de troca de calor. Atenção agora! Como se trata de um aquecimento, esse calor nós chamamos de calor sensível. Dica extra, se fosse mudança de estado físico, chamaria calor latente. Então aqui fica potência igual a mc delta θ, essa é a expressão para calor sensível, sobre o intervalo de tempo ΔT. Muita atenção! Eu vou assumir o ΔT igual a 1 segundo. Por que, Doreto? Porque se eu determinar a massa em 1 segundo, eu achei em quilogramas por segundo, ok? Então, para ΔT igual a 1 segundo, temos, atenção aqui, isole a massa, que é o que você deseja.
passe o ΔT multiplicando e o C Δθ dividindo. Portanto, massa é igual a potência vezes ΔT dividido por Czinho Δθ. Atenção, qual é o valor da potência? 2 vezes 10 a sexta. Qual é o valor do intervalo de tempo que eu supus? 1. Quanto vale o Czinho? 4 vezes 10 a terceira. E quanto vale o Δθ? 3. Muita atenção. Posso primeiro mexer com os números, sozinho, sem a base de 10. Então aqui eu tenho 2, embaixo eu tenho 4 vezes 3, 12. Então 2 dividido por 12, 1/6. Vezes, atenção agora, 10 a sexta sobre 10 a terceira, simplificando em cima sobra 10 a terceira. Ou seja, 1/6 vezes 10 a terceira. E 10 a terceira eu lembro vale 1000. Então ficam 1000 dividido por 6. E 1000 dividido por 6 é aproximadamente 167 quilogramas. Atenção! 167 quilogramas em 1 segundo. Ou seja, 167 quilogramas por segundo. Voltando ao exercício, verifico que é a alternativa C. E agora, para finalizar a nossa parte de física, as DDDs, as dicas do Doreto de térmica. Estude calorimetria, sistemas termicamente isolados. Estude também transferência de calor, condução, convecção e radiação. E, por fim, as leis da termodinâmica, tendo um olhar especial para a segunda lei da termodinâmica, que fala de máquinas térmicas. Tá legal? Então aqui eu finalizo o curso de Física para vocês, revisão Enem. Queridos alunos, muito obrigado pela companhia. Foi um prazer gravar esta videoaula para vocês. Espero que tenham um ótimo desempenho no Enem. Se você quiser ter acesso ao material teórico a partir do qual houve embasamento para a preparação dessas aulas, é só procurar com o pessoal do Grupo FAEF por meio do WhatsApp 14 99600 7788. E lembrando, bem agora, após a finalização deste vídeo, haverá live no Instagram da FAIP, @FAIPMarília, na qual ocorrerá o sorteio de vários prêmios como tablet, almoço em restaurantes e bolsas de estudo. Mas muita atenção, somente vão concorrer aos prêmios aqueles que, além descritos, estiverem presentes na live. Então corre lá na live da @FAIPMarília, que o pessoal da FAIP vai explicar tudo certinho e realizará o sorteio. Um grande abraço e lembre-se, o Grupo FAEF prepara você para o Enem e para a vida. FAIP-FAEF